E nós, irmãos, vamos abrir na nossa Bíblia, no tão conhecido e tão amado Salmo 23. Abra sua Bíblia, Salmo de número 23. Salmo 23, eu sei que muitos irmãos até sabem de cor este Salmo. Eu quero convidar os irmãos, mesmo assentados como estão, vamos ler este Salmo, Salmo de Davi, leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós, ó Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor esteja falando ao nosso coração agora no momento da exposição da Tua Palavra, e também ao coração, ó Deus, das crianças, dos nossos pré-adolescentes que já subiram, que o Senhor, ó Deus, fale àqueles também que nos acompanham pela transmissão e aqueles que irão assistir essa mensagem num outro momento, que, como já foi pedido, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, através da Tua santa e preciosa Palavra. Num texto, ó Deus, que nós conhecemos tão bem, mas que para nós, ó Deus, nesta noite possamos aprender ainda mais, aprender mais de Cristo, como acabamos de cantar, através da Tua Palavra que acabou de ser lida. É no nome do nosso Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus, aquele que nos conhece, aquele a quem nós ouvimos a voz e seguimos. É no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, nós estamos na série lidando biblicamente com medo e ansiedade. É verdade, é inegável que as pessoas enfrentam vários tipos de problemas. Aqueles que enfrentam ou que estão enfrentando problemas emocionais. Aliás, como tem sido grande o número de pessoas enfrentando problemas emocionais. E as síndromes são as mais diversas, ou pelo menos têm sido classificadas com os mais diversos nomes. Síndrome do pânico, síndrome, as mais variadas possíveis, né? Problemas emocionais, medo, ansiedade. Há aqueles que têm passado por problemas físicos, doenças. Há também aqueles que enfrentam problemas espirituais, ou seja, os problemas são os mais diversos em várias áreas. Problemas nos relacionamentos, quantos vivem problemas nos relacionamentos ou já enfrentaram ou enfrentarão problemas relacionais? Há também os problemas, como eu disse, na área de medo e ansiedade. Mas, queridos, há uma notícia maravilhosa para nós. A notícia maravilhosa para aqueles que fazem parte do aprisco do Supremo Pastor, aqueles que são ovelhas do Senhor, é que o Senhor traz verdadeiro conforto em meio ao sofrimento. O Senhor traz verdadeiro conforto em meio ao sofrimento, isso você não vai encontrar em nenhum lugar. Há muitos que, diante das crises na área emocional, têm buscado um lenitivo, têm buscado uma forma de escape, uma solução, nos diversos comprimidos, e eu tenho tratado disso aqui, os irmãos já sabem que eu não sou contrário à medicina, que eu não sou contrário a medicamentos, mas o que nós vemos, inclusive psiquiatras cristãos têm percebido isso, há um exagero nas prescrições por aí. A pessoa sente uma angústia e logo vai ao psiquiatra e diz, toma esse comprimidinho aqui. Aí a pessoa começa a lidar, não sabendo lidar com o medo, e o psiquiatra diz, toma isso aqui. Ou outro que precisa... E, irmãos, tantos comprimidos, e nenhum
deles vai resolver, se o problema não for fisiológico, não for orgânico, não for de fato uma doença. E o que nós aprendemos ao olhar para este famoso texto, este famoso salmo, este amado salmo, que tem servido de consolo para a vida dos servos de Deus ao longo de tantos e tantos anos, é que o Senhor Deus está ativamente envolvido no zelo e cuidado do seu povo. Ao olharmos, queridos, para o conhecido Salmo 23, nós podemos deduzir isso. Podemos verificar e aprender isso. Deus, o nosso supremo pastor, Ele está envolvido ativamente no cuidado, envolvido no zelo e cuidado do seu povo. Deus está ativamente envolvido no cuidado e zelo do seu povo. E nós podemos ver isso já observando o versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor. Irmãos queridos, quem escreveu este salmo, como está aqui no título, foi Davi. E Davi, ao pensar em Deus e ao pensar na sua condição, a figura que lhe vem à mente era a figura que ele conhecia muito bem, por experiência prática, por ofício, que era a figura do pastor. Ainda que provavelmente, possivelmente, quando Davi escreveu esse salmo, ele não fosse mais pastor de ovelhas, mas ele havia trabalhado nesse ofício, quando o seu pai, ainda quando ele era muito novo, o colocou para cuidar do seu rebanho de ovelhas. Então Davi conhecia muito bem esse ofício. Irmãos, quanto tempo Davi cuidou das ovelhas do seu pai. Foram tantas experiências que Davi passou, zelando pelas ovelhas, cuidando das ovelhas, guiando as ovelhas, curando as ovelhas. Davi conhecia muito bem as ovelhas e sabia, e por isso ele se identificava, porque a ovelha, e não precisa ser um grande conhecedor, né, de criação de ovelhas, para saber que a ovelha é um animal muito sensível, é um animal sem muito senso de direção, é um animal muito vulnerável. É um animal, por que não dizer, até tolo, é um animal vulnerável a perigos, a animais selvagens, é um animal que se perde não com muita dificuldade, tem facilidade para se perder. São animais que precisam de cuidado constante. É por isso que aqueles que criam ovelhas precisam zelar e precisam ter pastores para as ovelhas. E Davi, ao pensar em Deus, ao pensar no cuidado do Senhor sobre ele, e ao olhar para si mesmo como alguém vulnerável, alguém por vezes tolo, alguém tão necessitado, diante de um Deus que é tão cuidadoso, amoroso, Davi se refere ao Senhor como pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor na sua Bíblia está aí com toda a letra maiúscula, é o nome de Deus, né? O nome da aliança, o Deus da aliança, Yahvé. Muito provavelmente, né, alguns acham que é Javé, outros que é Jeová. Os judeus não dizem esse nome, não pronunciam esse nome há muitos e muitos anos, mas o tetragrama aqui, né, são 4 consoantes, o que transliterado seria YHWH, e Yahvé é o nome com que Deus se identifica. Hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, nós falávamos sobre como Deus, quem é Deus, o Deus que é Espírito, o Deus que é imutável, o Deus que é imutável em seu ser. E nós lemos lá em Êxodo 3, Deus dizendo para Moisés, quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá no Egito e me perguntarem quem foi que me enviou, e o que eu vou dizer? E o Senhor diz para ele: o eu sou te enviou. O eu sou. Davi, meus irmãos, está se referindo a Deus, e ele usa o nome pactual de Deus, o Deus da aliança, e ele diz: o Deus da aliança, Yahvé, é o meu pastor. Irmãos, este é o fato. Precisamos entender, como eu disse, como era o ofício de pastor no Antigo Testamento. E se a ovelha é um animal vulnerável, é um animal por vezes tolo, é um animal tão necessitado de cuidado, é um animal fraco, nós temos um pastor que é forte, nós temos um pastor que é sábio, zelando por ovelhas que são fracas e tolas. Não se engane, não se ache uma pessoa muito forte. Aqueles que têm sido enganados ou se auto-enganam, acreditando que são muito fortes. Não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir lidar com medo, com ansiedade, com as dificuldades da vida, através da minha força, através da minha sabedoria, através do meu esforço. Lê do engano. Porque nós não somos fortes, nós não somos sábios, nós somos como ovelhas, tolos, fracos,
vulneráveis. Quando a palavra de Deus se refere a Deus como pastor, isso implica que nós somos suas ovelhas, e fracos e tolos que somos, não sabemos por vezes como devemos seguir, onde devemos seguir, o que devemos fazer. Percebam, irmãos, e sendo bem sinceros, nós, por vezes, constantemente estamos em perigo e enfrentamos ameaças nas mais diversas áreas, ameaças que surgem contra nós, que estão por toda parte, e nós não somos fortes e sábios suficientemente em nós mesmos para enfrentar essas ameaças. Como eu disse, aqueles que têm enfrentado ameaças nos relacionamentos interpessoais e precisam do auxílio do supremo, bom e sábio pastor para lidar com as lutas na área do relacionamento. Aqueles que têm enfrentado lutas na área da saúde, que receberam notícias difíceis, diagnósticos difíceis, e precisam sim, devem buscar auxílio na medicina, mas buscar refúgio para a sua alma, para o seu coração, no Supremo e Bom Pastor, que nos criou, que cuida de nós. Aqueles que têm enfrentado lutas na área espiritual e não devem se enganar, achando que poderão resolver ou lidar com isso sozinhas, mas devem buscar o auxílio do Supremo Pastor, que inclusive utiliza o seu povo também para nos abençoar. A boa notícia que temos aqui no Salmo 23 é que nós, pessoas fracas, nós, pessoas vulneráveis, nós que tantas vezes agimos de forma tola, nós temos alguém que é forte e sábio, que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor. E o Senhor aqui, Yahvé, é o nome pactual, que indica também que é o Deus Criador. Davi, ao pensar no Senhor, e ao pensar no Senhor como seu pastor, e ao usar o nome pactual de Deus, Davi tem em mente que é aquele que criou todas as coisas. É por isso que o salmista no Salmo 21, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí eu fico pensando na geografia de Israel, daquela localidade, cercado por montes, e o salmista olhando para as montanhas e pensando, e enfrentando uma situação difícil, enfrentando angústia, e então ele pensa: de onde me virá o socorro? O salmo que era cantado, o salmo de peregrinação que era cantado, e quando eles peregrinavam e olhavam para os montes, eles cantavam esse salmo, e a resposta é clara, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Yahvé, o meu socorro vem daquele que criou todas as coisas, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos queridos, esta é a boa notícia. Nós temos um pastor que está envolvido ativamente no cuidado do seu povo, porque Ele é um Deus fiel, Ele é o Deus da aliança, o Deus que cuida do seu povo. E nós podemos perceber aqui o cuidado do Senhor. Eu quero ver com os irmãos, ao olhar para a continuação do Salmo, as características desse cuidado do Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele está ativamente envolvido no zelo, no cuidado do seu povo. Quais as características do cuidado do Senhor? Em primeiro lugar, ao olharmos aqui ainda no verso 1, nós vemos que o cuidado do Senhor, nosso sábio e forte pastor, é um cuidado presente e constante. Davi não diz: o Senhor será o meu pastor, ou o Senhor foi o meu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E na continuação ele diz: e nada me faltará. Nada me faltará. Comparando com o texto original, eu achei bastante interessante a tradução que a Bíblia de Jerusalém trouxe para este salmo, e os irmãos vão me ver citando aqui esta tradução. Aliás, se você puder ter uma Bíblia de Jerusalém, hoje em dia é fácil você até baixar pela internet essa versão, Bíblia de Jerusalém. É uma tradução que eu achei bem fiel ao texto original, ao hebraico. Ela traduz assim: Yahvé é meu pastor, nada me falta. De fato, meus irmãos, esta é uma tradução bem próxima, é uma tradução muito correta. Yahvé é o meu pastor e nada me falta. Porque quando nós lemos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, muitos acabam por ter a ideia de que Davi está confiando apenas no cuidado futuro do Senhor. O Senhor é o meu pastor, hoje eu estou enfrentando muitas dificuldades, está me faltando muitas coisas, mas eu creio que Deus vai de alguma forma me ajudar. Não, o que Davi está dizendo é: o Senhor é o meu pastor, constantemente Ele me pastoreia, e por isso eu estou satisfeito. O Senhor é o meu pastor e não me falta nada. O Senhor é o meu pastor e nada me falta.
Esta é a perspectiva de Davi. Davi, como alguém que pertencia ao Deus da aliança e como ovelha do Senhor, ao contemplar o cuidado do Senhor, mesmo enfrentando lutas, e quantas lutas aquele homem enfrentou, você conhece um pouco da história de Davi, quantas perseguições, quantas dificuldades, quantos problemas, mas Davi, como ovelha sensível ao cuidado do pastor, ovelha tão necessitada, ovelha que era cuidada constantemente pelo pastor sábio, poderoso, provedor, Davi olha e ele afirma isso com confiança: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Davi afirma o cuidado provedor do Senhor. Davi reconhece o cuidado do pastor zeloso, do pastor fiel, como nós cantamos há pouco, cantamos sobre o fiel pastor. E Davi tem esta consciência, esta certeza. Davi está fazendo esta declaração, Davi está manifestando sua confiança, sua gratidão, como nós vimos domingo passado, olhando para Filipenses 4, dos versos 10 a 13, Davi está manifestando o seu contentamento. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu consigo enxergar o cuidado do Senhor, e eu estou satisfeito no cuidado do Senhor, estou satisfeito no próprio Senhor. Daí Paulo dizer, como nós vimos semana passada, que a nossa alegria tem que estar no Senhor e o contentamento no Senhor. Devemos ser gratos por tudo que o Senhor já fez. Davi olha para Deus e olha para si mesmo e ele consegue enxergar com gratidão, com confiança e com contentamento o cuidado zeloso, presente, contínuo do Senhor. Então é um cuidado presente e contínuo. Nós não temos alguém que de vez em quando cuida de nós. Aqueles que buscam refúgio em coisas que temporariamente ou esporadicamente podem dar um conforto, ou podem dar um lenitivo, ou podem servir de proteção. Não. Davi constantemente era cuidado pelo pastor, daí ele dizer: o Senhor é meu pastor, nada me falta. É um pastor constante, daí o salmista, em outro salmo, dizer que é aquele que não dormita, que não dorme, o guarda de Israel, é aquele que não cochila, é aquele que não se ausenta, é aquele que se faz presente sempre. No salmo tão conhecido, o Salmo 46, o salmista diz que é aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E Yahvé é meu pastor, nada me falta. Você pode ter esta confiança do cuidado presente, do cuidado contínuo do Senhor. E se você está passando por um momento difícil, não é porque o Senhor cochilou no pastoreio, não é porque, conforme acontece por aí, pastores cochilam e de repente um animal feroz adentra ali no aprisco e acaba por abocanhar, e acaba por ferir, e acaba por devorar e matar parte do rebanho. Porque o pastor se ausentou, porque o pastor cochilou, ou porque, quem sabe, o pastor não tinha forças para proteger. Não. Davi servia o pastor, que constantemente cuidava dele. Então, quando Davi enfrentava lutas, dificuldades e sofrimento, não era porque o pastor estava falhando, cochilando, ou impedido de cuidar, mas era porque o supremo pastor estava no seu pastoreio, que é sábio, diferente de nós, que nem sabemos o que é melhor para nós, permitindo situações difíceis na vida de Davi, para tratar o coração da sua ovelha, como Deus faz conosco hoje. O fato do Senhor ser o nosso pastor e de nada nos faltar, não significa que você não vai sentir falta de coisas que você acha que precisa, mas que de fato você não precisa. Ou situações difíceis que você pode pensar que o pastor cochilou, que o pastor falhou, não. Mas são coisas que estão no plano sábio do pastor, para o seu bem. Afinal de contas, como Paulo escreve em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos então, queridos, um pastor sábio e forte, cujo cuidado é constante, cujo o cuidado, meus irmãos, é sempre contínuo nas nossas vidas, ainda que por vezes nós não enxerguemos. Nós temos olhado pelas manhãs a história dos filhos de Jacó, e hoje, nós estávamos já ansiosos, pelo momento que José se desse a conhecer a seus irmãos. Mas quantos momentos na vida de José, que era ovelha também do pastor, do Deus da aliança, porque José fazia parte do povo da aliança, mas em quantos momentos José pode não ter percebido a mão do supremo pastor?
quando ele foi lançado naquele poço, naquela cisterna, quando ele foi vendido como escravo para o Egito, quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar, quando ele injustiçado foi lançado na prisão, quando ele, depois de interpretar pelo agir do Senhor os sonhos do copeiro-chefe, acabou esquecido por aquele homem mais um tempo na prisão. E pode ser que em tudo isso José não tenha visto o cuidado do Supremo Pastor. Mas, irmãos queridos, nós podemos perceber que em todo momento o Supremo Pastor estava cuidando de José, estava realizando os seus planos, estava cuidando inclusive nos seus planos, no seu agir, cuidando para que a família da aliança, Jacó e os irmãos de José, pudessem ser recebidos como foram recebidos no Egito, e supridos e cuidados e guiados. Então, queridos, por vezes nós não veremos, não enxergaremos, não conseguiremos compreender a mão do Supremo Pastor, do bom pastor sobre nós, mas não tenhamos dúvida, o seu cuidado é constante, porque o Senhor é o nosso pastor continuamente, e nada nos falta, ainda que talvez para você falte alguma coisa, mas na provisão do Senhor, Ele nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos, e devemos estar satisfeitos, contentes, como nós aprendemos inclusive na semana passada, no Senhor. Também, irmãos, nós vemos no cuidado do Senhor, além de ser um cuidado constante, um cuidado fiel, um cuidado presente, e ainda que talvez não enxerguemos, mas também o cuidado do Senhor, uma outra característica do cuidado do Senhor que nós podemos enxergar nesse salmo, que é um cuidado abrangente. Nós podemos perceber, a partir do verso 2, que o cuidado do Senhor é um cuidado abrangente, tanto na área emocional, quanto na área espiritual e na área física. Nós temos um pastor que cuida de nós, que está envolvido no cuidado, no zelo do seu povo, não somente de forma constante e presente, mas de forma abrangente. Olhe comigo o que Davi diz a partir do verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Queridos irmãos, o Senhor traz repouso para o seu povo. Nós vivemos uma vida bem agitada, não é verdade? Nós vivemos uma vida bastante ocupada, bastante agitada. E como nós precisamos de descanso. Mas é um descanso que talvez 30 dias de férias não sejam suficientes. É um descanso que talvez o melhor colchão, e às vezes eu fico assistindo essas propagandas de colchões, o colchão que tem isso, tem aquilo, que promete uma noite de sono, ou travesseiros, não, esse travesseiro é o travesseiro da NASA, é o travesseiro disso, daquilo, e vai te dar uma boa noite de sono. É um descanso, irmãos, que a melhor cama, o melhor colchão, o melhor travesseiro não pode dar. Porque por vezes, queridos, o nosso cansaço não é apenas um cansaço físico. Quantos têm enfrentado um cansaço emocional? É um cansaço de alma, é um cansaço de coração. Então, queridos, nós que vivemos uma vida bastante agitada, eu não estou falando em termos de agenda, mas a respeito dos problemas que nos deparamos o tempo todo, nossos pecados, os pecados dos outros, os problemas que ameaçam tomar conta da nossa vida. E o Deus, o nosso Supremo Pastor, Ele tem poder e interesse para dar descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Percebam, irmãos queridos, que se nós pararmos para pensar nos problemas, a nossa cabeça fica ali girando. E eu penso que quantas vezes nós ficamos meditando nos problemas e aí você não consegue dormir, e problema, e aquilo fica na sua mente. Nós precisamos parar para encontrar repouso. E em quem nós podemos encontrar repouso? No Senhor, que é o pastor fiel, bondoso, é o pastor poderoso e sábio, que tem poder, queridos, como diz aqui Davi, para nos levar a fazer repousar em pastos verdejantes. É Ele que nos dá isso, repousar em pastos verdejantes. O Senhor me faz repousar. Nós, ovelhas por vezes tolas, ovelhas frágeis, ovelhas fracas, às vezes nos ocupamos demais tentando ser fortes, tentando nos fazer de fortes, tentando ser sábios, e por conta própria. E sabe o que vai acontecer? Quando nós tentamos ser sábios e fortes por conta própria, diante do nosso cansaço,
nós nos cansamos ainda mais. É como uma ovelha que sai sem rumo, mas Deus nos faz repousar. Deus nos faz repousar. Ele leva para junto, como diz aí a continuação do versículo 2, leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. E aí ele conclui dizendo, refrigera a minha alma. Percebam, queridos irmãos, Deus provê cuidado e descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Davi aqui fala de um cansaço, muito mais do que um cansaço no corpo. É um cansaço na alma, é um cansaço de coração, porque ele diz, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. A Bíblia de Jerusalém traduz, e restaura as minhas forças. Restaura as minhas forças. Deus, queridos, é aquele que tem poder para fazer aquilo que medicação não tem poder. Que tem poder para fazer aquilo que o dinheiro, por mais que possamos adquirir conforto, não pode nos dar. Que é um descanso, além do corpo, é um descanso para a alma. O mesmo Davi, ao escrever o Salmo 16, ele fala do cuidado do Senhor, que o faz, mesmo à noite, Deus ensina, ao coração dele, e o faz descansar. E o faz descansar. Como nós vemos nos primeiros salmos, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ler, por exemplo, no Salmo de número 3, Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E percebam que nós não estamos falando de Deus mudando circunstâncias. Porque o maravilhoso é que o nosso Supremo Pastor tem poder para dar descanso para a nossa alma, tem poder para dar refrigério para a nossa alma, mesmo sem mudar as circunstâncias. Davi está tendo que fugir de Absalão, seu filho. Absalão se levanta contra o próprio pai, quer tomar o lugar do pai. Davi precisa sair de Jerusalém. Daí ele começar o salmo dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. É isso que se dizia de Davi. É isso que se falava, é isso que Davi escutava. Não há salvação, são muitos inimigos. Mas vejam a declaração de Davi no verso 3. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele deita e dorme, consegue dormir, e ele não teme o exército contra ele. Não porque ele se sentia forte, não porque ele se sentia capaz, não porque o seu palácio era suficiente, ele precisou sair de Jerusalém, se esconder em cavernas, mas por quê? Por causa da confiança no Senhor. O Senhor que trazia para Davi, que dava a Davi um descanso para a sua alma. Imagine você fugindo de um exército numeroso, muitos inimigos querendo matá-lo, como era o caso de Davi. Você conseguiria dormir? Você iria dormir tranquilo? Mas Davi conseguia. Por quê? Porque o Senhor trazia sobre ele refrigério para a sua alma. O que você precisa não é de uma mudança de circunstâncias. O que você precisa não é acreditar mais em você mesmo. O que você precisa não é simplesmente do cuidado da proteção humana. O que você precisa para a sua alma atribulada, para o seu coração por vezes cansado, é do refrigério que só o Senhor pode dar. É por isso que Jesus fez um convite maravilhoso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde, de coração, de espírito. Irmãos queridos, nós temos um Supremo Pastor que tem poder para dar refrigério para a nossa alma, e só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar descanso, pode fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, as nossas forças. É por isso que lá em Isaías 40, o profeta diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E então, também lá em Isaías 40, ele termina dizendo que os que confiam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
porque tem do Senhor o refrigério para a alma. O mesmo Davi, ao escrever o Salmo 19, ao falar da revelação especial de Deus, depois nos 6 primeiros versículos, Davi falar da revelação natural da criação, os céus proclamam a glória de Deus. A partir do verso 7, Davi começa a falar da revelação sobrenatural de Deus, ou especial, que é a sua palavra. E então Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele fala da palavra do Senhor, que traz alegria para o coração, como Davi diz lá no Salmo 19. Sim, meus irmãos, o nosso Supremo Pastor refrigera a nossa alma, através da sua presença, através da sua palavra, através do seu cuidado, através da sua direção. E se você precisa de refrigério para a sua alma, para o seu coração, fortalecimento para a sua vida, você deve buscar o Supremo Pastor, que tem poder para isso. Então, queridos, o cuidado do Senhor, na sua abrangência, é um cuidado que trata o nosso coração, não somente o nosso corpo, que trata a nossa alma, que traz refrigério, alegria, sustento para a alma, mas também, meus irmãos, é um cuidado, na sua abrangência, também espiritual, porque a nossa necessidade não é apenas emocional ou física, mas também espiritual. Vejam o que ele diz no versículo, na continuação do versículo 3, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas ou pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, quantas vezes o cansaço da nossa alma, do nosso coração, não é simplesmente por questões externas, por perseguições, por pessoas difíceis. Quantas vezes, queridos, e eu ouso dizer, eu não sei como é na sua vida, mas eu posso dizer por mim mesmo, quantas vezes o nosso cansaço é derivado dos nossos pecados, é por causa das nossas falhas. Aliás, quem mais faz mal a você não é o diabo, não é a pessoa que trabalha com você, não é a pessoa que convive com você, mas é você mesmo. John Piper tem um vídeo, uma pregação que fizeram uma montagem, um vídeo, onde ele fala: faça guerra, e ele diz: faça guerra, não contra os outros, mas faça guerra contra você mesmo, faça guerra contra os seus desejos pecaminosos. E Davi, então, ele vai falar desse cuidado abrangente do Senhor, não somente para o nosso coração, trazendo refrigério, descanso, mas também para a nossa vida, nos guiando nos caminhos da justiça. Todos nós lutamos contra o pecado. Reflita sobre o pecado ou os pecados que você luta. Mais uma vez citando a tradução da Bíblia de Jerusalém: Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. A luta, queridos, contra o pecado, ela drena as nossas forças. A luta constante contra o pecado drena as nossas energias. A culpa, a tristeza por não conseguir deixar de praticar determinado pecado, que se tornou algo escravizador, um hábito escravizador. Eu tenho dito que eu não gosto muito de usar o termo vício, que alguns, ao usar o termo vício, acabam por dizer: não, isso é apenas um vício, é um problema, então, que se trata com medicação. Não, a Bíblia chama de pecado. Muitos daquilo que é chamado de vício, é um hábito escravizador, é um pecado. Então, muitos, queridos, nesta luta contra o pecado escravizador, estão sem forças, estão esgotados. E Davi diz que o Supremo Pastor nos guia pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça. Nós temos um pastor que nos guia pelas veredas da justiça, e ele faz isso através da sua palavra, ele faz isso através do seu cuidado, através de pessoas que nos instruem, que nos guiam, ele faz isso através do seu Espírito Santo, ele faz isso através dos meios de graça. Você não conhece os caminhos da justiça, mas Ele conhece. Você não conhece, não consegue por vezes encontrar o caminho por conta própria, como quando uma ovelha fica desgarrada e sai pelo caminho e ela, pela falta de senso geográfico que ela tem, ela não consegue voltar para o aprisco, ela não consegue voltar para o rebanho, mas Deus, meus irmãos, é aquele que nos guia, é aquele que nos traz de volta, é aquele, meus queridos, que nos faz andar pelos caminhos da justiça. E se você colocar a sua confiança nele, ele te guiará nesse caminho. O que nós precisamos entender é que o pecado nunca é o fim da história para aqueles que confiam no Supremo Pastor, no bom pastor que é o Senhor. Então você pode ter esperança no pastor que você tem, que é o Senhor, que produz transformação de vida. Davi, ao confessar o seu pecado no Salmo 51, pecado de adultério,
Ele pede purificação. Nós estávamos falando sobre isso quinta-feira passada, na nossa série, né, sobre deuses demais, quem está no trono do seu coração. E Davi reconhece o seu pecado, Davi pede purificação. Mas no verso 10 do Salmo 51, Davi faz uma oração preciosa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e restaura dentro de mim um espírito inabalável. Davi pede por um coração puro. O nosso Supremo Pastor nos guia pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça, tratando o nosso coração, através do seu Espírito, através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos. Por isso, irmãos, nós não podemos negligenciar os meios que o nosso Supremo Pastor deixou para tratar o nosso coração. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa não cultua a Deus. Como ela quer andar nos caminhos, nas veredas da justiça? Como ela vai ser guiada pelo pastor nos caminhos da justiça, se ela não se deixa tratar pelo Senhor? Irmãos, é através da leitura da palavra que o Senhor revela a sua vontade e revela os nossos pecados. É através, meus irmãos, do Espírito Santo que habita em nós, que Deus vai trabalhando o nosso coração. É através da comunhão com os irmãos que nós temos também o nosso coração tratado. Nós precisamos do nosso Supremo Pastor nos guiando pela vereda da justiça. E percebam que ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus, queridos, é um Deus muito zeloso pela sua própria glória, pela sua própria honra, pelo seu próprio nome. É por causa do nome dele, da glória dele, que ele fará isso. Os filhos de Jacó não mereciam ser recebidos como foram por José. E nem mesmo José ascendeu no Egito por causa dos seus merecimentos. Mas é porque, queridos, Deus zela pelo seu nome, pela sua glória. E ele havia prometido a Abraão ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Ele, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus fiel, havia prometido pela sua própria glória que cuidaria do seu povo. Ainda que um povo difícil, ainda que um povo pecador, ainda que um povo insolente, como eram os filhos de Jacó. Mas Deus, por causa da sua glória, estava tratando com o povo da aliança, como Ele tem feito ao longo de toda a história. E é isso que nos dá esperança, que o Deus fiel, Ele é fiel não a nós. Eu me lembro que nós cantávamos nos nossos pequenos grupos, logo que eu cheguei aqui, uma versão do hino 32, e um livrinho que nós tínhamos para usar nos nossos pequenos grupos, que dizia assim: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mas o hino original não diz isso. O hino original mostra que a fidelidade do Senhor é, acima de tudo, a Ele mesmo. É uma fidelidade às suas promessas, à sua palavra, à sua própria glória, ao seu próprio nome. Deus, queridos, nos guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, por amor do nome dEle, por amor da glória dEle, por amor, por fidelidade a Ele mesmo, a honra dEle mesmo. E isso é maravilhoso porque nós, que fazemos parte da aliança, somos abençoados não porque merecemos, não porque somos fiéis, mas porque temos um Deus fiel a si mesmo, às suas promessas, promessas de cuidado do seu povo, ainda que esse povo venha a falhar. Ele sempre vai se assegurar que o nome dele seja exaltado no céu e na terra. Quando você estiver lutando então contra um pecado, tenha isso em mente. Eu tenho um pastor, que é o Senhor, que zela pela própria glória dEle, pela honra dEle, pela glória do seu nome. Então, não pense na força que você acha que tem, porque você é fraco. Pense na força que o Senhor tem e na fidelidade do Senhor. Deus é forte e não dará as costas ao próprio nome dEle. Então, confie no Senhor. Mas também, queridos, nós vemos também que Ele nos conforta, estando presente conosco. Olhe comigo o famoso versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte é um lugar que provoca muito medo, é um lugar de morte. Mas Davi, ao pensar na condição do vale da sombra da morte, e você pode imaginar uma ovelha caminhando num lugar cercado por montanhas, um lugar escuro, perigoso, com animais selvagens, ferozes ao redor, e você diz: coitado dessa ovelha. Bem, essa é a nossa realidade. Pessoas fracas, pessoas que vivem num mundo terrível, mas
O que nos traz conforto é saber que nós não estamos sozinhos. Todo mundo que você conhece vai morrer. Nós estamos falando do vale da sombra da morte. E você pensa sobre isso? Você pensa sobre os perigos e você pensa sobre a morte? Mas o curioso e o sensacional disso é que no final do versículo, aliás, no meio do versículo ele diz: não temerei mal nenhum. Por que é, queridos, que Davi, ainda que venha andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum? Mas uma vez, não é por causa da confiança que ele tinha em si mesmo. Não é por causa da confiança que ele tinha na sua sabedoria, na sua força, não. Mas era por causa da certeza da presença do forte e sábio pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O cuidado, queridos, constante do Senhor, e o cuidado abrangente do Senhor, é um cuidado que se faz presente nas situações difíceis também da nossa vida, e nas situações mais diversas, porque o vale da sombra da morte, talvez na sua vida, seja um aspecto, talvez na vida do seu irmão seja outro, mas não importa o que esteja servindo como vale da sombra da morte na sua vida, o cuidado abrangente do pastor amado, do pastor amoroso e fiel, será com você. O que não significa, como nós vimos, mudança de circunstâncias, mas refrigério e segurança para o seu coração, fortalecimento para o seu coração. Irmãos, quando nós imaginamos, a ovelha andando num lugar escuro, com montanhas ao redor, com lobos e animais ferozes, como eu disse, assim somos nós, vulneráveis. Mas o que faz toda a diferença é que não passamos sozinhos por esse vale. O Senhor está conosco. Você precisa confiar nesta verdade. A verdade da presença confortadora, fortalecedora, encorajadora do Senhor. Não apenas o Senhor está conosco, mas vocês já imaginaram por que Deus instituiu a sua igreja? Já imaginaram? Assim como no Antigo Testamento, era a família da aliança, o povo de Deus, reunido, onde um cuidava do outro, vocês conseguem perceber, e não existem duas igrejas. Igreja, o povo de Deus do Antigo Testamento, e do Novo Testamento é o povo de Deus. Vocês já perceberam a bênção que é fazermos parte do povo de Deus? Hoje pela manhã, no batismo do Augusto, eu falava sobre isso, como a igreja precisa ser bênção na vida dele. Na recepção dos nossos irmãos, o presbítero Jorge e a nossa irmã Helenise, falava sobre isso, deles serem aqui cuidados, amados, porque, irmãos, o povo de Deus, a igreja faz toda a diferença. É através do seu povo que o pastor amado, fiel e sábio, cuida das nossas vidas. E aí é maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, eu estou vendo. Eu estou vendo o cuidado do Senhor através da vida dos meus irmãos. Nesse tempo que eu estou aqui em Jundiaí, eu passei alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. Com o falecimento do meu pai, eu logo vim para cá em 2012, em 2013 ele veio a falecer. Foi um momento muito difícil, mas eu pude cuidar com a presença do pastor, através da vida dos irmãos. Irmãos que me visitaram, que estiveram comigo, que oraram comigo. Eu enfrentei aqui, recentemente, saindo da igreja, também uma situação muito difícil. Os irmãos ficaram sabendo quando eu sofri um sequestro, mas foi, meus irmãos, através da família, através dos irmãos, que eu pude ver a presença do Supremo Pastor. E sabe, irmãos, enquanto eu estava naquele carro, no banco de trás, tinha duas pessoas na frente, e uma pessoa, um casal atrás, um de cada lado, e um com uma arma. Irmãos, foi uma experiência que eu pude ter absoluta certeza, que nós não estávamos apenas em 5 naquele carro, mas que o Supremo Pastor estava comigo o tempo todo. Eu pude experimentar paz, não porque eu me senti muito forte, porque era uma pessoa que, eu acho que eu me garanto, nada disso. Com aqueles criminosos com uma arma ao meu lado, fazendo ameaças, eu pude sentir paz, irmãos, porque eu tinha absoluta certeza da presença do Supremo Pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu digo que experiências como essas, difíceis, são experiências abençoadoras, porque eu nunca havia experimentado, num momento de perigo, esta certeza que eu experimentei naquela noite. A presença do Supremo Pastor, a certeza da presença do Senhor comigo. Ainda que me tirassem a vida, eu tinha esta certeza de que o Senhor estaria comigo e nunca me deixaria. Porque afinal de contas, como Paulo escreve lá em Romanos 8,
nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Irmãos queridos, Deus usou a vida dos irmãos em situações difíceis na minha vida. E percebam que Ele usa nossos irmãos para caminharem conosco. Ele colocou, por exemplo, os pastores sobre as suas ovelhas, para cuidarem das suas ovelhas. Nós temos na igreja, o conselho da igreja, constituído pelos pastores e presbíteros. É a forma como Deus cuida da sua igreja presencialmente, usando a vida dos pastores e presbíteros. Ele colocou esses homens na dependência e poder do Supremo Pastor, presbíteros docentes e regentes, que ensinam, pastoreiam, disciplinam, protegem o rebanho do Senhor. Me chama muita atenção as palavras do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros lá de Éfeso. Ele diz o seguinte para aqueles irmãos, Atos 20, 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, cuidem de vocês, está falando para os pastores ali, presbíteros da igreja, cuidem de vocês e do rebanho, das ovelhas do Senhor, que Ele colocou vocês, colocou a responsabilidade sobre vocês do cuidado do rebanho que é dEle. Porque quem comprou as ovelhas do Senhor foi o próprio Senhor, e Ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós, pastores, presbíteros, temos a responsabilidade de zelar pelo rebanho que é do Senhor. E aí Paulo continua, ele diz, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Então Paulo deixa muito claro para aqueles pastores, portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Sim, irmãos, Deus coloca homens, pessoas, para cuidar da sua igreja, debaixo do pastoreio supremo do Senhor, presbíteros, diáconos, que Ele colocou para este cuidado, para o cuidado material e físico das suas ovelhas. Vocês já perceberam quanto os diáconos são importantes? Diáconos que servem para cuidar do bem-estar das ovelhas do Supremo Pastor. É por isso, irmãos presbíteros e diáconos, eu estou vendo pelo menos tem um presbítero aqui. Os presbíteros têm esse zelo, o presbítero Leroz tem também o reverendo Wellington, que é um presbítero também docente, e eu aqui. Nós temos essa responsabilidade de zelar pela vida espiritual do rebanho do Senhor. Assim como os demais presbíteros que não estão aqui, e os diáconos, prestem atenção, irmãos queridos diáconos, Deus colocou vocês para o cuidado do rebanho do Senhor na área material, no que eles precisarem. Então, percebam que esse é um cuidado material e físico das suas ovelhas. E nosso Supremo Pastor, meus irmãos, no seu cuidado abrangente, Ele vai cuidando, disciplinando quando necessário. Olhem comigo ainda o final do verso 4, ele diz assim, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A Bíblia de Jerusalém traduziu, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Bordão é isso, é um bastão, é uma vara um pouco mais curta, que o pastor ele usava quando necessário, ou para afugentar algum inseto ou cobra, algum animal, ele usava aquele bastão para afugentar, protegendo as ovelhas, ou quando necessário, usava na ovelha aquele bastão, sabe, para dar uma batidinha na ovelha, a ovelha está saindo do caminho, bater, para disciplinar a ovelha. E nós, meus irmãos, como ovelhas por vezes tolas e ovelhas que insistem no erro, precisamos do cuidado disciplinador do Senhor. O bastão do Senhor, o bordão do Senhor, é abençoador para as ovelhas do Senhor, para que elas voltem sempre para o caminho. Você está saindo do caminho. O Supremo Pastor, que é o Pai amoroso, que disciplina o filho a quem ama, ele vai usar o seu bastão. Talvez seja através de uma enfermidade, talvez seja através... Não estou dizendo que toda enfermidade é Deus, né, corrigindo, não é isso. Mas às vezes Deus usa meios os mais diversos, como Ele usou na vida do seu povo, inclusive povos inimigos para disciplinar o seu povo. É o bordão, é o bastão do Senhor. Então,
Era um bastão curto para proteger as ovelhas dos perigos e também para corrigir as ovelhas. Os pastores de ovelhas também usam cajado. O cajado, vocês têm aquela ideia, né? Aquela vara mais comprida, com uma espécie de gancho, né? E através então do cajado pastoria, também guiando a ovelha, quando necessário, puxando a ovelha ia saindo de perto das demais, o pastor vai, puxa a ovelha para colocar a ovelha mais próxima das demais. É assim o cuidado do Senhor, através da disciplina, através do direcionamento. Então percebam, meus irmãos, assim o nosso pastor, o Senhor, nos guia e disciplina, através da sua palavra, através do seu espírito, através da liderança que ele constitui, sempre de forma atenta e amorosa. Então, queridos, nós aprendemos nessa noite a respeito do cuidado presente e constante do Senhor, o nosso pastor, a respeito do cuidado abrangente do pastor, seja na área emocional, espiritual, é o pastor. E por último lugar, irmãos, o cuidado eterno do Senhor. É um cuidado que é um cuidado presente, é um cuidado abrangente, mas é um cuidado nesta vida e além desta vida. Olhem comigo agora os versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O cuidado do Senhor, meus irmãos, é um cuidado eterno. É um cuidado nesta vida e além desta vida. Quando Davi diz aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Davi está dizendo, irmãos, Davi está falando, não, agora, ele termina falando não sobre pastos verdejantes, mas Davi passa a tecer aqui, né, uma cena, a apresentar aqui uma cena de celebração. É uma cena de celebração, porque ele fala de mesa, ele fala aqui de óleo, ele fala que nós seremos recebidos pelo nosso bom pastor com óleo. O óleo era um símbolo também de cuidado, de alívio para as feridas, um símbolo de alegria, usado também, por exemplo, quando você pensa no bálsamo, né, como um símbolo de alegria, usado inclusive em festa. Nós seremos recebidos com um cálice transbordante do Senhor, na presença dos nossos adversários, os nossos adversários que hoje podem nos fazer mal, mas nada fugindo do controle do Senhor. Um dia não poderão fazer nada contra nós. Quando o nosso Supremo Pastor voltar para nos buscar, para estarmos juntamente com Ele, os adversários não poderão fazer nada. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ah, queridos, quando o Senhor, no dia do Senhor, haverá uma mesa preparada na presença dos adversários, que não poderão fazer nada contra nós. E o Senhor vai nos receber com óleo, e o Senhor vai nos receber, queridos, com um cálice. É o cálice que transborda, o cálice que o Senhor não está tomando, porque Ele disse aos seus discípulos que um dia Ele voltaria, e nós cearíamos com Ele e Ele conosco. Davi fala então desta celebração. Os adversários existem, mas um dia eles não poderão fazer nada. No dia do Senhor, os adversários não poderão fazer nada. Irmãos queridos, haverá um dia de festa, um dia de celebração, quando o nosso próprio Supremo Pastor Jesus estará conosco e nós estaremos com Ele. E vejam o que Davi diz ainda no verso de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A Nova Versão Transformadora diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, o nosso Deus, um dos atributos das perfeições de Deus é que Ele é bom. Foi esse atributo que Jeremias trouxe à memória, um dos atributos que Jeremias trouxe à memória para que ele pudesse ter esperança, lá em Lamentações 3. Ele passa a dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Irmãos queridos, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. E a bondade do Senhor não é como a nossa, é uma bondade perfeita, santa. Davi tem a certeza de que a bondade do Senhor, o próprio Deus que é bom, estaria com ele durante toda a sua vida. Davi usa mais uma expressão aqui. Ele diz bondade
e misericórdia certamente me seguirão. A palavra misericórdia é uma palavra que nós tratamos dela, nós nos referimos a essa palavra algumas vezes na nossa série dos Salmos, quando nós vimos essa palavra que é hesed. Estão lembrados quantas vezes nós repetimos essa palavra hesed? Que em alguns textos ela é traduzida por amor, outros é traduzido por fidelidade, né, ou benignidade do Senhor, porque hesed é uma expressão muito rica do hebraico, que tem a ver com o amor pactual de Deus. Yahvé, o Deus da aliança, ama o seu povo com este amor do pacto, com este amor abençoador. Então Davi está dizendo que a bondade e o amor pactual de Yahvé, do Senhor, estarão sobre a vida dele todos os dias. Todos os dias. Que figura maravilhosa. Imagine você caminhando por esta vida e atrás de você. Você tem de um lado a bondade de Deus e do outro lado a misericórdia, o amor de Deus. E eles seguem você, eles estão atrás de você. Bondade é o cuidado amoroso do Senhor, o seu cuidado de todas as coisas que busca o seu bem. E misericórdia, como eu disse, é a fidelidade do Senhor às suas promessas, é o amor pactual. É a certeza de que o Senhor, por amor ao pacto, vai fazer tudo o que Ele precisa por nós. É o Deus da aliança agindo. É fiel em todo o tempo. Como diz aquele cântico, em todo o tempo Tu és bom, tão bom. É disso que Davi está falando. Você tem essa certeza? De que não importa o que você tem passado, você pode ter a certeza de que o Deus que é bom, misericordioso e fiel, o Deus amoroso vai estar com você, e a bondade e o amor do Senhor estarão sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus juntas se mostram de maneira especial e única na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a bondade e o amor, a misericórdia do Senhor, e Ele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor, lá em João 10:11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós, queridos ovelhas do Senhor, que por vezes erramos, falhamos, a boa notícia é que nós temos um supremo pastor. Um pastor que conhece as suas ovelhas. E ovelhas, como nós lemos ainda há pouco, no início do culto, lá em João 11, aliás, lá em João 10, ovelhas que conhecem a voz do pastor. Lá em Isaías 53, versos 6 e 7, o profeta escreveu, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que o nosso supremo pastor, o Senhor, um dia ele se fez ovelha e foi levado ao matadouro por nós. A ovelha que foi morta, o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Ele, irmãos, experimentou de fato o vale da sombra da morte. E diferente de nós, que temos a certeza da presença do Senhor, ele não pôde experimentar a presença do Pai naquele momento, porque ele levava sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Ele, meus irmãos, que experimentou o vale da morte, sem a presença do seu pastor, porque naquele momento o Pai não estava com ele. E ele sofreu a ausência do Pai porque nós, suas ovelhas, para que nós, suas ovelhas, nunca experimentássemos essa ausência. Nessa vida difícil, cheia de vales da sombra da morte, perigos, podemos desfrutar do cuidado, da bondade, da presença, da misericórdia, do amor do nosso Pai. E vejam como ele termina o Salmo. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero encerrar dizendo que este cuidado do Senhor é um cuidado para esta vida. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode ter essa certeza do cuidado, da presença amorosa, cuidadora, misericordiosa e fiel do Senhor, bondosa do Senhor. Mas você pode ter uma certeza ainda maior, que este cuidado vai se estender além desta vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Eu tenho citado aqui muitas vezes o Catecismo de Heidelberg, mas eu não poderia deixar de citar hoje. Meu único consolo, conforto na vida e na morte, é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, ao meu pastor Jesus. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, de agora em diante. Irmãos queridos, nós temos um Supremo Pastor, que cuida de nós e vai cuidar de nós por toda a eternidade, e que um dia estará conosco e nós estaremos com Ele para todo sempre, e não precisamos temer, porque a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos com Ele para todo sempre.